Leila, a filha de Charles. Casa paterna. Referindo-me à casa de meu pai, eu descrevi um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia aí uma escada interna por onde eu subia para os andares superiores. E o corrimão da mesma, com o balcão lavrado em obra de talha, pintado de branco e com frisos dourados, mostrava o motivo de uma corça perseguida por um cão e pelo caçador em atitude de atirar com a espingarda. O caçador, mais tarde, eu compreendi, era tipo holandês do século XVII. Recordações da mediunidade. Corria o ano de 1864. Nota explicativa 4, datas aproximadas. Na alegre e movimentada cidade de Madrid. O sol se escondia entre o casario baixo e colorido, enquanto as poucas pessoas se apressavam nas ruas entre compromissos e afazeres. Vistos do alto, pareciam formigas conduzindo seus alimentos em fileiras que eram as ruelas de passagens. O arvoredo aqui e acolá dava ares bucólicos e atrapalhava um pouco a visão, pois que procurava endereço certo naquele cenário tranquilo. Esta harmonia dos transeuntes, porém, era aparente e não refletia os estados de alma com fidelidade. Chegando mais perto, no nível de visão que teriam os saltitantes pombos nas cumeeiras das igrejas, pude adivinhar com facilidade a gama de dores morais que afligiam os corações descompromissados com a fé e com a serenidade advindas das consolações celestes. Muito me consternava encontrar infelizes que remoíam seus problemas íntimos, preenchendo a atmosfera com seu psiquismo desequilibrado e exalando a toda a sordidez que o caráter humano é capaz de engendrar, nas mais variadas tramas e complicações existenciais. Muitos desconheciam a verdadeira vida, que é a do espírito, e caminhavam perdidos em suas ilusões terrenas, sem nunca pedir auxílio. Nada podia fazer a não ser lamentar e orar. Seguindo a rua, cujas pedras reluziam ainda ao brilho tombado do sol, fui passando atendendo ao chamado de espíritos amigos que me queriam mostrar dileta família em flagrante de felicidade. Cheguei à imponente construção, cercada de muros de pedras e gradeado de arabescos, os quais transpusemos sem esforço. Os jardins que os muros escondiam eram cuidados com esmero, traduzindo o capricho dos donos em flores delicadas e folhagem exuberante. Milzotes e pequenas margaridas, rosas e muitos canteiros de tilhas e açucenas. Adentramos o alpendre que certamente em dia de gala ficaria movimentado pelo trânsito de cocheiros e cavalos, boleeiros e nobres, donzelas e senhoras. Antes de entrar no palácio, nosso grupo de visitantes passou por fronteiras invisíveis aos olhos terrenos, onde 2 guardiões nos saudaram ao perceberem as vibrações de equilíbrio e sincero amor com que nos investíamos para essa viagem de congratulações pelo retorno de espírito amigo e querido de nossa família. Estavam comigo mais alguns amigos, também interessados no sucesso da reencarnante, 2 protetores da família, Olivier e Louise de Guzmán, e a companheira Blandina d'Alembert ou Marie de Numiers. Diante da sala, nos pórticos principais do palácio, deparei-me com um detalhe artístico que se tornou relevante por aquela que ali habitava e o descreveria posteriormente, pois tal cena se reteve em sua memória transcendental. No entalhe de madeira,
uma corça que foge de um cão e um caçador em posição de atirar, ricamente trabalhado por exímio artífice em branco e dourado. O caçador era tipo holandês do século XVII. Em ambos os lados desta impressionante figura, distinguiam-se escadas também de madeira, abertas em arco. Em derredor, no andar térreo, magnífico salão de um lado para a recepção de visitantes estava ornado com o mais requintado luxo e enfeitado com obras de arte penduradas nas paredes. As janelas enormes, cortinas em camadas sobrepostas, abrandavam a luz, dando ar mais reservado ao mobiliário florentino. Este ambiente, que o leitor pode parecer luxuoso demais ou remoto no tempo, estava assim decorado porque abrigava, por aqueles dias, a íntima comemoração de seus habitantes. Regressar à terra havia precisamente um mês aquela que seria a única herdeira de Dom Carlos Ramiro de Montalbán e Guzmán. Nota explicativa 5. Personagem do conto Nina, do livro Sublimação, cuja identidade foi posteriormente revelada como sendo o espírito Charles. O cenário da referida história é Madrid, onde se situava o castelo de Montalbán. Espírito muito amado de seu coração, a quem ele aceitou orientar segundo os parâmetros estabelecidos pelo Mestre Jesus, conduzindo-a pela educação primorosa que receberia a reconciliar-se com o Altíssimo, amenizando seus débitos por meio da prática abnegada da caridade. Recursos financeiros não faltariam para tal, uma vez que o nobre fidalgo pertencia a uma família tradicional de Espanha e França. Algumas vezes, a família também estagiava em Portugal, a pedido da condessa de Guzmán, esposa de Dom Carlos, que era portuguesa e possuía uma quinta nos arredores de Lisboa. Mas, quando iam para aquela cidade, ficavam no palácio de Guzmán, que era herança de Dom Carlos. A menina crescera no castelo de Montalbán, em Madrid, e a família ficava uma temporada em cada país, atendendo aos desejos do pai e da mãe. O conde de Guzmán era a alma desinteressada dessa fortuna que possuía, e já havia gasto boa quantidade por sua bondade e consciência, mantendo um hospital para desvalidos gratuitamente, onde edificara uma associação beneficente de recuperação da juventude, que atendia tanto em Madrid quanto em Lisboa. Neste programa de amparo, pretendia incluir a pequena reencarnante nos seus mais lindos sonhos paternos, convertendo-a em enfermeira desvelada pelo menos algumas vezes na semana. Dom Carlos Ramiro era filósofo e médico, pianista e culto, dono de particular sensibilidade para com os pobres. Esforçava-se por colocar em prática e exemplificar as doutrinas espiritualistas que estudava, pois amava o Evangelho do Cristo. Antes de Allan Kardec codificar o Espiritismo, Dom Carlos estudou a teosofia e o esoterismo, pesquisando nos livros da doutrina Rosa Cruz, enquanto era admitido também na maçonaria. Mas, assim que tomou conhecimento dos novos livros que surgiam, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, passou a estudar, junto à Sociedade Espírita de Paris, os ensinamentos dos amigos espirituais, chegando a permanecer na França por mais de um ano. Por essa época, sua sensibilidade mediúnica se aguçou e ele passou a perceber junto a si espíritos amigos pela clarividência. Eu conhecia e admirava este espírito havia muitos séculos e senti com facilidade as vibrações de alegria daquele coração paterno, quase em júbilo pela oportunidade que se lhe apresentava diante dos olhos e ao alcance dos braços.
subi as escadas. O vagido característico dos bebês ecoava de uma das alas dos aposentos particulares, e não foi difícil distinguir por onde seguir. O vai-vem de criadas trajando uniformes impecáveis e atravessando os corredores deu mais respostas. Ouvi uma das damas de companhia da senhora de Guzmán, ainda de resguardo, certificar-se de que o frugal repasto estivesse na temperatura ideal para ser servido. No quarto da criança, decorado com pequenas borboletas cor-de-rosa e um berço enorme, com dossel também rosa, encontrei as vibrações felizes que perseguia desde a rua. Dom Carlos segurava nos braços sua filha primogênita, Leila, e chorava. Ele olhava para o diminuto rosto com veneração e orgulho que somente o coração paterno seria capaz de conter. Olhei por minha vez para a menina, certo de encontrar ali o reflexo da inocência, e fui tocado por sua formosura. Os olhinhos amendoados e expressivos, translúcidos de tão claros, comparavam-se ao azul celeste. As rendinhas tocavam-lhe a fronte, escondendo entre os toucados suave madeixa fininha de cabelo também claro. As faces rosadas compunham a expressão fiel de um anjinho. O pai apertou-a contra o peito, registrando meu influxo mental de oração pela pequena, e naquele momento, pelas afinidades imemoriais que trazia no fundo da alma, eu me tornei espécie de padrinho do coração para as lides daquele estágio terreno. Senhor do Universo, Pai de amor, abençoa este ser diminuto que, pela sua misericórdia, retorna à convivência dos homens. Sei que ela é um espírito imortal e que traz suas mazelas e recalques, precisando de amparo nesta nova senda que irá percorrer. Coloco-me, Pai amoroso, à disposição dos amigos iluminados que teceram as delicadas tramas desta nova oportunidade para amparar e inspirar este espírito de agora até o fim de seus dias terrenos. Como o bebê houvera adormecido, Dom Carlos a depositou sobre o bercinho, aos cuidados da ama, e antes de sair cerrou as cortinas, para que a luz que adentrava a vidraça não perturbasse o sono de sua querida filha. Pensando dar assistência à mãe da menina, saiu decidido, cruzando o corredor para as alas contíguas em que a referida dama se encontrava. Fiquei ainda um tempo observando o ressonar da criança e desejei votos de submissão aos desígnios de mais alto e altruísmo, aproveitando a encarnação para transformar-se para o bem maior. Voltei a buscar a família de Guzmán e a encontrei em passeio a Lisboa, 12 anos mais tarde, quando o bebê tinha crescido para se tornar uma linda mocinha. Pesou-me o olhar, porém a expressão de orgulho que se avolumou na bela menina. Voltei a vê-la nessa idade após longo período em que me encontrava em trabalhos e estudos outros, urgentes ao próprio adiantamento moral ao qual me dispunha, já que precisaria aproveitar a oportunidade de amparar Leila. Em volitação breve, penetrei outro suntuoso recinto ao qual Dom Carlos intitulava lar, mais arejado e claro, talvez pela luz da alta da manhã. Era o Palácio de Guzmán. Vinha mais uma vez a convite dos protetores da família, sob a direção da benemérita Luíse de Guzmán. Leila, agora uma menina, já trazia o olhar severo incomum nos infantes, mas que traduzia sua vida psíquica riquíssima e culta, a par de suas conquistas na área da mediunidade. Exibia-se ao piano, enquanto empinava o nariz para o alto, demonstrando orgulho, talvez inspirada.
Seleto grupo de amigas de sua mãe assistia à pequena artista, que tocava com altivez e seriedade de um adulto. Aprendera, em princípio, com o próprio pai, que também era pianista. Depois, com mestres renomados de Lisboa e Madrid. A peça escolhida, de média dificuldade, era uma das valsas de Chopin. Se não me engano, tratava-se do Opus 70, número 2, em F menor. Aos aplausos das convidadas, a jovem fidalga retribuiu com uma mesura e finalmente pôs-se de pé. O vestido de musselina branca assentava-lhe lindamente o corpinho, realçando-lhe a tez clara e com rendas e brocados brilhosos. Os cabelos modelados em cachos, agora em 2 tons de castanho, pois tinha escurecido desde a última vez que a víramos ainda um bebê. Com efusão comum aos jovens prodígios, exclamou algo comovida. Oh, não me aplaudam, que o mestre é Chopin. Todos sabiam da admiração da pequena pianista pelo mestre polonês que morrera em Paris havia quase 30 anos e que ainda naqueles dias encantava a todos com sua arte romântica e sublime, suave e intensa, como deveria ser sua mente de gênio da música. A mãe recomendou-lhe algum decoro junto às outras meninas, pois que se achava, na véspera, ligeiramente febril. Mas Leila deu de ombros aos apelos maternos e lembrou que o pai regressaria de uma temporada de estudos em Paris, justamente naquela tarde. Papai de certo me curará. Aos sonhos de Dom Carlos de incutir-lhe desde a infância o amor pelos necessitados ou incluí-lo em suas viagens filantrópicas, a mãe da menina sempre se opunha, preservando a filha em seu modo de pensar do contato com a miséria e a doença, a pobreza e a dor, somadas às viciações abjetas às quais os seres humanos se submetem inadvertidamente. Não poderiam aqueles olhinhos angelicais ver tais aberrações, nem o coraçãozinho puro suportaria conviver com as mais baixas expressões do homem. Porém, aos apelos do pai, chamando incessantemente por Leila, a senhora Condessa de Guzmán sempre respondia que se esperasse pelo tempo certo, quando a menina desabrocharia na jovem prestativa e que, para tanto, fossem sugeridos valores morais em sua educação primorosa. Pois não falava o francês fluente? Não tocava piano com dedicação? Não se comportava como verdadeira princesa entre os convidados? Aos poucos também, os nobres valores como altruísmo e filantropia, tão prezados pelo senhor conde, seriam convertidos em pequenas ações aos desafortunados, como as esmolas atiradas aos mendigos. Sim, ela teria potencial mais tarde para se tornar caridosa, e recursos não lhe faltariam. Faltava apenas, por enquanto, dar tempo ao tempo, até que a maturidade e a educação que tivera lhe inspirasse os atos. Dom Carlos silenciava os apelos do coração materno, mas não queria que a filha simplesmente atirasse moedas aos pobres, e sim que se comprometesse com a filantropia. Por sua vez, ele não conseguia tratar sua querida Leila com os rigores que uma educação moralizante requeria, cedendo sempre aos caprichos da filha. Seu coração bondoso se lembrava dela nas revelações que tivera sobre a encarnação pregressa, quando outrora fora cigana dançarina que morrera tísica. Nota explicativa 6. Referência ao conto Nina da obra Sublimação. Talvez por essas razões, ou por trazer em espírito as características que se lhe acentuavam, a jovem pianista crescia algo mimada, como filha única daquele lar riquíssimo, acostumada à deferência de todos que lhe acercavam
a alegre vida. Voltando ao canto do salão, as mocinhas estavam reunidas em alegre efusão, rindo sem motivo, com a facilidade que a juventude encontra em ceder ao pequeno prazer de estarem juntas e não terem ainda grandes responsabilidades que as preocupassem. Então não leste, amiga Leila, a obra-prima do nosso Camilo, Amor de Perdição? Tenho certeza de que gostarás, pois teu espírito dado a aventuras introspectivas aplaudi-lo-á sem reservas. Simão Botelho e Teresa Albuquerque amam-se, mas suas famílias se odeiam. A lucidez de Leila foi imediata para cortar a narrativa que se seguiria, trazendo à baila os detalhes relevantes da história, que, ditos de maneira antecipada, acabariam por atrapalhar o prazer de ler. Se é o que dizes, revive o senhor Castelo Branco os dramas trágicos de Shakespeare? Temos a portuguesa novos Romeu e Julieta? A interlocutora riu-se, pois nunca havia comparado as duas histórias. De fato, o tema romântico não era inédito. Famílias que se odeiam e proíbem os jovens de se encontrarem, levando-os a morrer ou matar em nome do amor. As adolescentes passaram a cismar por alguns minutos, e como a nós é fácil perscrutar a alma humana nesses momentos de íntima reflexão, adentrei os equivocados pensamentos de Leila. Como seria nobre sair desta vida por motivo de um amor inacessível e puro. Deixar a todos essa mensagem de rebeldia, esse recado de entrega, provando que o coração apaixonado é soberano e governa a mente com seu sentimento tão gigantesco e expressivo, que prefere a morte à solidão diante da impossibilidade de se concretizar. Sentimentos elevados de bem-querer e carinho, quimeras e passeios, beijos roubados e pequenos bilhetes consagrados a um e a outro, em segredo, lidos apressadamente à luz fraca de uma vela. Não se pode desfazer os sonhos de união pelo desgosto paterno. Grave impressão daquela sequência de raciocínio passou à minha percepção. Assustado pelo tema recorrente que outrora comungávamos, ou melhor, que eu inspirava a ela naquela mesma sucessão de argumentos, afastei-me da jovem bela, deixando-a entregue a seus próprios devaneios de amor, adoentado. Mas entendi agora o quanto seu coração infantil e obstinado se equivocava diante das perspectivas desse amor inconsequente, em nome do qual as bandeiras do romantismo se erguiam. Veio ao pensamento a inspiração de influenciá-la. Certamente protetores do espaço, vigilantes, auxiliavam, e passei a refletir em favor de Leila, apesar de sua firmeza de raciocínio. Tentei persuadi-la, afirmando que o engodo do suicídio era a temática central de tais dramas, até hoje exaltados pela literatura mundial. E na época em voga, isso não passava de um modismo nefasto que arrastava os sonhadores à morte por amor. Com este ato tresloucado, esquecem-se de que o Pai Celestial é o Senhor da vida e da morte. Suas sábias leis não se curvam aos caprichos de corações egoístas que julgam amar, mas que verdadeiramente querem reter para si o ser amado. O amor autêntico a tudo perdoa e esquece, e ainda preserva-se de toda a dor e não se destrói. O suicídio sempre foi um grave erro. O suicídio por amor, um engodo do egoísmo romântico. Quem ama, liberta. Quem sabe não tiveram essas duas almas a prova ou expiação de se amarem à distância, mantendo os corações preservados um para o outro e o corpo voltado para a caridade em nome do amor?
Preso neste ínterim entre o cumprimento do plano reencarnatório e o esforço em frustrar esse plano por meio do intento de morte, embasado pela crença no nada posterior, o suicida prende-se à loucura que pratica por anos a fio. Porém, a misericórdia divina não desampara ninguém e chega a hora de resgate da loucura após tratamento de recuperação, em que o regresso à nova roupagem terrena se fará necessário. Nenhum crime praticado contra a vida ficará impune, nem mesmo os praticados pelos heróis românticos, pois seus pensamentos e atitudes, como personagem, são criados na mente de um autor, e essa é a responsabilidade que a consciência lhe cobrará mais tarde. Afastei-me do grupo de meninas que ainda discutiam protagonistas apaixonados e suas lúgubres razões em nome do amor equivocado, porque Dom Carlos acabava de chegar ao recinto, sendo recepcionado pela senhora condessa e por todos os convidados. Ele procurou o olhar da filha, que saiu do grupo de meninas para abraçar o pai e, sem delongas, reclamar a sua indisposição. O senhor conde e sua filha confidenciavam detalhes no canto oposto ao piano e podia distinguir o tom grave e choroso com que a jovem convencia o querido progenitor de sua condição. Os cabelos grisalhos do fidalgo e sua expressão séria de puro interesse refletiam seu estado de alma, profundamente preocupado com o ocorrido, por mais corriqueiro que se fizesse. Fitou com seus olhos negros e cansados a beleza quase infantil diante de si, e sorriu, algo comovido, quando percebeu que os sintomas já se haviam abrandado e que ali não havia enfermidade, e sim faceirice. Leila era o brilho de seus olhos, a razão de sua vida, o coroar de sua existência. Vê-la feliz e saudável era seu ideal. Compensá-la pela dificuldade que enfrentara na encarnação pregressa era o cerne de seu comportamento para com ela. Ouvia a filha atentamente, vez por outra perguntava sobre algum detalhe do sintoma descrito, e médico que era, sondava a disposição de Leila para poder recomendar os procedimentos. Tu sentia dores, Leila? Conta-me onde, perguntava o fidalgo preocupado. Não, papai, não doía, só senti muito sono, redarguiu o adolescente. E a febre que tua mãe relatou? Exageros dela. Mamãe fez-me deitar. Na jovem visão da vida, ir se deitar durante o dia era pura perda de tempo. Agora nada sentes, pois vi que te divertias ao piano. Não mais. Com carinho, tocou a testa da filha, como se medisse a temperatura. Mas, na verdade, já sabia que ela nada tinha. Enquanto fazia isso, orava por ela. Além de médico, Dom Carlos era profundo conhecedor da alma humana, estudante da filosofia oriental e apreciador do mestre de Lyon, cujo material de pesquisa estudava semanalmente por ser apreciador de filosofia e ciência. Em princípio, interessado na cura pelo magnetismo, acabou por envolver-se nas manifestações de mesas girantes com dedicação e hoje não desprezava aqueles conhecimentos na cura de seus pacientes e de toda a família. Retirei-me do recinto em profunda meditação em torno das vidas de Leila e procurei a estância espiritual onde estagiava, buscando aconselhamento e reflexão. Nossa conselheira e também madrinha espiritual de Dom Carlos e Leila, vendo o estado em que me encontrava, fez-se presente e elucidei-me, imediatamente, constatando pelo meu pensamento aflito. Caro Arnaud, as leis soberanas e justas de nosso Pai Maior dão a cada um o necessário para o progresso de todos. A menina Leila foi suicida, como sabes. Como ela fizera pequena pausa para minha reflexão, recordei o trágico episódio, envergonhado de mim mesmo pela inspiração que imprimi junto ao pensamento de Leila, levando-o a atirar-se ao mar
por impulsos do coração partido. Ela tinha 16 primaveras e havia levado meu filho do coração anteriormente à mesma desgraça por ela, o suicídio. Vinguei-me como odioso obsessor que era. Senti pesar sobre mim, mais uma vez, as responsabilidades no ato desvairado de amor cometido por Andréia nos idos de 1800. Hoje, arrependido, convertido à doçura e ao perdão que nos propõe um manso rabi da Galileia, implorei aos superiores acompanhar meu filho e não perder a menina de vista, imbuído da determinação de amá-la. A intenção era ampará-los, mas, como minha carta de serviço ainda não era das mais amplas em se tratando de caridade, contentei-me com o posto de observador e amigo, embora me sentisse brindar por aquele sentimento avassalador de compaixão, que tanto era descrito e inspirado por diletos mentores. Luiz de Guzmán prosseguiu. Os pensamentos de Leila emitia há pouco não mais que reflexos de sua alma saudosa, das paixões que viveu e que a comprometeram, embaladas pelos novos personagens das histórias fictícias, a que sua mente inquieta e ávida por aventuras poderia acompanhar. Este germen, ainda que pequeno, é alimentado pelas histórias de amor que lê. A leitura edificante, cuja recomendação não falta, pois seu pai mantém interessante biblioteca espírita e esotérica que poderia dar a ela respaldo, poderia ser uma das soluções para sanar tais anseios, até que os sonhos juvenis equivocados cedessem lugar ao juízo e discernimento da idade adulta. Sabemos que os corações ainda jovens são mais influenciáveis e, portanto, propícios, cabendo aos pais e professores maior atenção e redobrada vigilância nessa idade, a adolescência. Em breve, a menina deverá deixar o lar paterno para concluir seus estudos em colégios franceses, como costume das famílias abastadas. Esse novo lar em que Leila estagiará é instituição de grande respeito entre as luzes do cristianismo terreno. Lá, ela poderá cultivar entre os sacerdotes e professores nobres amizades e inspiradoras personalidades para o reto proceder. O cultivo dos valores morais, a quem sabe, possa cumprir as aspirações de seu pai, ou seja, que ela consiga praticar o altruísmo e se torne caridosa. A benfeitora se calou, e diante das revelações do plano encarnatório de Leila, lembrei-me do compromisso com meu dileto filho, ao qual não perdera de vista, e acompanhava de quando em quando. Sem que precisasse esboçar as interrogações íntimas, a nobre mentora ponderou. Roberto a encontrará, sim. É inevitável, devido à proximidade em que as famílias que os abrigam residem, sendo amigas. Dependerá apenas do livre-arbítrio dos dois para que se unam mais uma vez. A lua, que nascia nos horizontes, exortou as íntimas reflexões sobre os desígnios de Deus e o livre-arbítrio de cada espírito, tecendo luminosa trama.